Você sabe o que é uma pesquisa experimental? Você sabe o quanto ela pode ajudar você na sua pesquisa? A pesquisa experimental é um modo de você testar suas hipóteses. Vamos aprender esse método? Vem comigo! Aproveita, curta esse canal que esse conteúdo é incrível. Hoje vamos falar sobre pesquisa experimental. O que é então uma pesquisa experimental? A pesquisa experimental se caracteriza por manipular diferentemente variáveis relacionadas com o objeto de estudo e tem como finalidade o teste de hipóteses. Isso é pesquisa experimental. Eu sou o professor Marcos Costa e nós aqui da Médica trazemos esse super conteúdo para você que você possa aprender mais sobre pesquisa científica. Então, com a pesquisa experimental, tem como finalidade testar hipóteses que dizem respeito à convicção de quem está pesquisando. Pode também ser utilizado em pesquisas científicas de modo geral, em trabalhos acadêmicos, incluindo TCCs, monografias, dissertações e teses. Assim, a manipulação da quantidade e da qualidade das variáveis, ela proporciona ao estudo a relação entre causa e efeito de um fenômeno, podendo então controlar e avaliar os resultados dessas relações. É para isso que a pesquisa experimental é tão importante. A pesquisa experimental ela pretende dizer de que modo ou por que as causas daquele fenômeno são produzidas a partir daquele teste. Para tanto, ela envolve grupo de controle, grupo de seleção aleatória e manipulação de variáveis. Essas são características da pesquisa experimental. Dessa forma, buscam-se generalizações por meio de técnicas de coleta de amostragem realizadas durante essa experiência. Por isso, pesquisa experimental. Vem de experiência, de experimento. Nesse sentido, quando os objetos são físicos, há muitas limitações quanto à experimentação, o que não ocorre quanto à experiência com pessoas, grupos ou instituições, ou seja, dá para fazer a pesquisa experimental tanto com grupos, pessoas, quanto com objetos. A pesquisa experimental e a ciência, de acordo com Fonseca, 2002, por exemplo, ela diz que a ciência é uma forma particular de conhecer o mundo. E por isso, nós experimentamos esse mundo a partir de experimentos, que eles são feitos a partir da análise, observação, e quando você faz uma pesquisa experimental, é feito de modo controlado. Portanto, o saber produzido a partir do raciocínio lógico, a partir da experimentação, traz novidades à ciência, trazendo então as contribuições científicas. Pense num remédio. Como que ele chega até a sua prateleira para que você possa, de fato, consumi-lo? Você tem que procurar um profissional de medicina, tem que procurar um farmacêutico, ou seja, são vários profissionais que estão testando, mas além deles, tem as pessoas que testaram, ou seja, fizeram pesquisa experimental, pesquisa de controle, para que esse medicamento chegasse até você. Portanto, ele deseja fazer o quê? Fornecer conhecimento, mesmo que provisório, para facilitar a interação entre os fenômenos do mundo e suas explicações. Por isso, os testes feitos a partir da pesquisa experimental, eles trazem previsões confiáveis para prever o que vai acontecer no futuro a partir do uso daquele objeto ou daquela ação que está sendo observada naquele grupo. Os conceitos básicos da pesquisa experimental são os seguintes. Primeiro, a pesquisa experimental constitui um delineamento mais prestigiado nos meios científicos e também leva em conta o método científico. De forma objetiva, ele consiste em uma análise de um objeto de estudo a partir de experimentos, que vai testar as variáveis capazes de evidenciar e influenciar esse objeto. Para isso, vai ter um grupo controle, um grupo de variáveis e também um método sendo aplicado nesse grupo de variáveis para que ele cheque se aquele grupo controle está evidente com aquele grupo que está sendo testado. Assim, uma pesquisa que está sendo realizada no âmbito da pesquisa experimental, ela vai testar as variáveis que estão em consonância ou não com aquele objeto de estudo. Portanto, a pesquisa experimental, ela pode ser desenvolvida em diversos âmbitos da nossa sociedade, seja para a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria científica também, ou também automobilística, por exemplo, quando o teste dos aparelhos, dos equipamentos, até da engenharia, a fabricação de novos materiais, ou seja, em diversos campos e áreas da nossa sociedade, desde a engenharia, passando pela medicina, farmacêutica e em diversos outros campos de atuação em saber humano, a pesquisa experimental é aplicada. Os grandes benefícios dessa pesquisa é que ela leva em consideração
os fenômenos que vão acontecer com aquele grupo controle e os fenômenos que vão acontecer naquele grupo de trabalho. O grupo de trabalho e o grupo de controle servem para duas funções distintas. O grupo de controle geralmente é aquele que nós sabemos que é o grupo que vai receber o placebo, né? Por exemplo, ele vai ter as mesmas condições do outro, mas ele não vai receber a solução que está sendo testada. Já o grupo de trabalho é aquele que de fato vai receber a solução que está sendo testada. Isso acontece, por exemplo, quando um medicamento está sendo testado ou quando um novo equipamento está sendo utilizado em um meio, seja ele um veículo, seja ele uma máquina. Deve-se executar o experimento da mesma forma, tanto no grupo de controle quanto no grupo de trabalho. Para isso, as variáveis devem ser consideradas e elas também devem ser dependentes. Por exemplo, se eu mexi na velocidade em um grupo controle, eu tenho que também mexer na velocidade no grupo de trabalho. Feitas essas considerações, é importante destacar que a pesquisa experimental é uma das mais utilizadas dentro do meio acadêmico. Para fazê-la, geralmente se utiliza-se um laboratório, um ambiente controlado, equipamentos que sejam específicos para aquela ação. Então, em cursos como farmácia, biologia, ciências sociais, quando se aplica para grupos de indivíduos, é muito utilizado a pesquisa experimental. Em outras instituições de ensino, a pesquisa experimental pode ser até financiada. Então, todas essas informações sobre pesquisa experimental trazem para você a importância desse tipo de pesquisa na área acadêmica, para a evolução dos fenômenos e, sobretudo, para que nós possamos cada vez mais progredir na ciência. Se você gostou desse conteúdo e se interessou, tem muito mais no nosso blog lá na Metzer. Não se esqueça de curtir esse vídeo e, por favor, compartilhe com seus colegas, amigos, para que esse conhecimento chegue até eles e eles possam saber que a pesquisa experimental pode ajudá-los a testar essas hipóteses. Até a próxima!